você falou, tem o lance das formas, da disposição. Se a pessoa mudar aquilo, também volta, né? Volta. Agora a gente volta para o paradigma inicial. Quem é o fator causal? Quem é que causa? Você. Mobiliza energia, o processo mobiliza energia, te predispõe a mudar tudo, realmente. Mas, se eu sou alguém rígido em termos de mudança interior, apegado a certos valores, apegado a certos paradigmas, mesmo sabendo coisas maravilhosas, na prática eu sou aquela velha resistência em pessoa, o que é digno? Você não vai mudar. E você pode buscar o melhor agente de transformação no planeta. Jesus pode chegar na tua frente, que nem Jesus vai dar jeito em você. Primeiro que não precisa dar jeito em você, porque ele sabe que é você que precisa dar esse jeito. Então, não mobiliza, gente, não mobiliza. Ah, pintei a casa, fiz feng shui, mas eu sou um poço de negatividade. Pronto, já está em tudo. Você falou que predispõe a fazer uma mudança que tem que dar grande. É o que eu falei, predispõe, mas não é garantia. Não é garantia. E para a grande maioria, a predisposição espiritual que é gerada não consegue se impor ao nível de resistência da pessoa. Não consegue se impor ao nível de resistência. A maioria não consegue se impor ao nível de resistência da pessoa. Por quê? Porque você é extremamente poderoso. Se você disser não para uma coisa, é não. Tá? E o universo vai ter que te libertar. O universo vai ter que te libertar com a mesma intensidade desse poder que você está dizendo não. Ele vai te pular para baixo, vai te arrebentar. Repete a última frase. O que o universo vai te arrebentar? O universo ele vai atuar para te libertar com a mesma intensidade da força de resistência, de insistência em continuar do mesmo jeito. Ele vem com tudo. Tirei isso, ainda não foi suficiente. Tirei aquilo, te pus numa condição X, numa condição Y, e ainda não se modificou. A próxima vai ser pior ainda. Pior dentro da visão humana. Está melhorando só. Quanto pior for a experiência, o universo está melhorando. Por quê? Eu estou agilizando a libertação. É bonito ver por essa ótica, né? E vai atuando. Agora eu pergunto, gente, será que... Por isso assim, que vendo a linha que eu optei de conhecimento para transmitir para as pessoas, o meu esforço aqui na frente é, pelo menos, de criar nas pessoas essa visão de que ela detém a força superior. E ela precisa reconhecer isso. Que é a partir dela que começam as coisas. Uma pena que a gente chega aos 60 anos e acha que aprendeu tudo e não sabe nada. Mas é que bom. Isso é libertador, porque você está se permitindo, talvez, dar o primeiro passo para se libertar dessa estrutura tão delicada da gente, que é a estrutura egóica, né? Então, é melhor do que mudar. Não, eu concordo. Claro. Porque ele diz, nossa, você é incompetente, né? Eu vou 60 anos para chegar aqui. Mas a gente não vai chegar a falar. Eu já tenho, que nem eu conversei isso com um amigo, ele falou, eu estou precisando de mais, ele trabalha com eventos. Eu estou precisando de mais eventos. Eu falei, não fala que você não tem. Ele falou, não, você tem que falar que você não tem, para o universo dar mais. Não é assim. Como que funciona? Eu falei, vamos entender, o universo não entende palavras, porque o universo é pessoa. Não, mas em relação às afirmações que a gente faz... A afirmação, eu uso a afirmação em terapia para os pacientes porque eles precisam de alguma coisa para se basear. Mas aqui, em conversa de gente grande, eu já disse, o universo só entende, portanto, responde a uma linguagem que é a atitude. Entenda, é a atitude. E aí a atitude que envolve a capacidade de se sentir de uma forma. Na verdade, quando eu falo atitude, a atitude te leva a se sentir de uma determinada maneira, certo? É o sentir. É a atitude, gente. Aí quando eu falo atitude, o que eu estou querendo dizer? Olha só, a atitude envolve o quê? Como eu, Alessandra, estou me relacionando
com a minha vida. Quando a gente fala de atitude, a gente já está implicando o quê? O meu contato com a vida. Como eu estou focalizando a minha vida. Como eu estou compactando a minha vida. O que eu sou para mim. Qual é o reflexo que eu estou projetando? De alguém que está culpado, de alguém que está arrasado, de alguém que está... Ou de alguém que é plenitude. Que reflete nos seus atos, reflete na sua fala. Aquela pessoa que tem molejo, tem plasticidade, não é qualquer coisa que vai quebrar essa pessoa, igual o bambu verde, né? Ela está ali, nossa, está o caos que ela tem que dar, mas ela se rende àquilo com elegância, tudo bem, vamos lá, eu criei isso. Alguma coisa em mim está criando essa situação, eu vou transcender com muita leveza, com muito bom humor, com muita alegria, eu vou com esse compromisso absoluto no meu bem, no meu melhor, eu acredito no bem. Parece até um viés de espiritualidade barata, né? Eu acredito no bem, não, mas é uma coisa profunda. Essa confiança absoluta no bem. Eu tô aqui conectado nessa coisa que eu sei que vai transformar. Podia chamar esse termo de fé, tá? Mas isso é uma coisa que você vai fortalecendo quando você apenas resolve lidar com a vida desta forma. Não tem uma técnica pronta. Você simplesmente faz essa escolha. Eu vou começar a orar e vigiar, mais vigiar do que orar, como Jesus falar. Eu vou começar a policiar realmente que tipo de pensamento está tentando se impor, que faça com que eu reaja dessa forma. Eu vou começar a ficar atento para valer. Eu vou começar a me comprometer de uma tal maneira que eu acorde um dia e termino aquele dia vibrando no bem. Eu vou tornar isso uma prática absoluta para a minha existência. Isso é espiritualidade adulta. Eu vou acordar com essa coisa boa. Se precisar eu fazer uma afirmação para eu me convencer disso, eu vou fazer uma afirmação bacana, mas eu vou ficar tão atento que eu vou governar minha mente. Eu quero ter a experiência de acordar e terminar o dia vibrando no bem e no melhor, sem ter oscilado uma vez sequer. Se eu oscilar, eu vou recuperar rápido. E quanto mais você faz, mais fácil fica, mais forte fica o processo. Aí daqui a pouco ficou uma coisa tão presente em você que já é natural. Você é um centro de irradiação positiva, né? Você é, como Eckhart fala, um doador de frequência. Ah, mas minha vida está muito difícil. Então, põe em perspectiva. Vai lá ver aquelas pessoas que realmente teriam o direito de chorar, que estão lá na Uganda ou na África, que não têm o que comer. Essas teriam o direito de chorar e não choram. Essas teriam o direito de chorar e não choram. Vou dizer mais. Consegue, ainda em condições extremas de falta legítima, de escassez genuína, consegue ainda assim se comprometer com confiança no melhor. O que me impressionou muito foi quando eu li o criador da logoterapia, da psicologia. Ele ficou no campo de concentração e viu matar a família inteira, só sobrou ele. Ele estava sem roupa lá, sem comida, e ele dizia assim: me tiraram tudo, mas não podem me tirar a capacidade de pensar. E ele começou a mentalizar que quando ele estivesse saindo de lá, dando aula para os alunos dele na faculdade, ele era professor. E ele sobreviveu por isso. Ele ficou mentalizando aquilo, se alimentando com aquilo, e hoje ele deu aula há muitos anos ainda. Você soube? Claro, fantástico. Quer dizer, que coisa pior, né? Porque você está no centro sem comida, e a tua família morrer. Pô, você quer morrer também. Agora, vocês conseguem, talvez, perceber a força espiritual que esse povo tem? Nossa, eu não sei se esse povo lá está praticando espiritualidade genuína, gente.
Mas isso só Você que não, você está dormindo numa casa boa, tem um teto legal, está confortávelzinha, tem comida para comer, tem água para tomar banho, e no menor desafio você se coloca lá no fundo do poço, Não, achando que o seu problema é o pior problema do universo. Então você precisa mudar a ênfase dentro de você, porque você está vendo as coisas de forma deformada. Você vê que a gente está passando fome, tentando, não tem nem força para rir, mas ainda faz esforço para rir. Né? Então, é isso que eu estou querendo colocar. Por exemplo, né? Nós falamos na última aula, acho que na antepenúltima aula, que a gente começou a desenvolver o conceito de existência livre aqui, certo? Estão lembrados? De existência livre, existência condicionada, que é um reflexo de um paradigma egóico que é do ter para ser. Isso, né? isso. E eu também afirmei que na dinâmica que envolve esse lugar que nós temos que chegar e de se render ao mecanismo do universo, para que as coisas fluam de uma forma agradável e leve, nós entramos naquela condição do ser na qual naturalmente o ter ele te atinge, né? Então, eu abordei uma face da moeda, falta abordar outra face, a outra metade da moeda, dentro do conceito de existência condicionada, que é o seguinte: boa parte, e aí você vai ter uma chave muito importante, isso aqui é o processo. Boa parte das vezes, não vou ser exagerado, talvez 99,8%, isso aqui, gente, sendo otimista. Sendo otimista, estou salvando aqui 2%. Estou sendo otimista aqui. Nem 2%, né? 0,2%. Talvez, aliás, boa parte do tempo, você não se dá conta que as escolhas que você faz também são condicionadas. Aí vocês vão entender uma coisa incrível. Mas como assim condicionadas? Ou seja, há uma condição por trás da escolha que você está fazendo. Olha que interessante. Como é que eu posso criar um novo se a minha escolha está baseada no velho? No que eu aprendi. Memórias, né? Memórias precedentes. No que eu aprendi. Como é que eu posso provocar o novo na minha vida se por trás da minha escolha tem a condição do que eu aprendi? Então eu não crio. O que eu faço? Eu recrio o velho. E aí entra os dramas. A mesma condição vai se repetindo. Você quer ficar legal, você quer o melhor, mas agora a gente sabe que eu queria não bastante. Mas você ainda continua escolhendo o velho. Aí as coisas se repetem. Se eu falo assim, se a pessoa diz para mim assim, ó, eu quero, Horácio, eu quero realmente dar um boom na minha vida financeira. A gente está até pensando, né, Alessandra? Que é um dos maiores dramas da grande maioria, a questão da prosperidade. Né? Eu quero dar um boom na vida financeira para valer. Tá, eu quero. Por um lado. Mas a resposta prática e o resultado prático é o contrário. Vamos entender isso aqui. O que está acontecendo? Um conflito. Ela quer cerebral. Mas se não está acontecendo, alguma coisa mais poderosa está se impondo, fazendo com que ela escolha, mesmo querendo, a falta. Isso aqui é escolha, porque se aconteceu, foi uma escolha que você fez. Ela quer
a mudança, mas ela escolhe a flauta. Correto? Mas como você escolhe a flauta? Por que eu escolhi a flauta? Porque é o que eu estou manifestando na minha vida. Então, essa escolha que você fez, ela está baseada, ela é condicionada. Está baseada inconscientemente ou não. Ela está condicionada a alguma coisa. Ah, eu não entendi isso. Então presta atenção, isso aqui é muito importante. Veja, eu quero, por exemplo, eu quero ficar bem, quero ter uma boa vida financeira, né? Tem até uma boa vontade nisso, ela realmente quer, mas infelizmente na metafísica do universo o querer é um aspecto quase desprezível. Quase que querer, na verdade, todo não, mundo quer. pois é, só você ver. Mas aí Só você ver. linguística não pode zerar. Não, veja bem. Veja, é só você ver estatística, gente. Ué. Tem um monte de querer ficar bem, que quando você realmente consegue? Então tem alguma coisa além disso. É simples assim. Né? Quantas pessoas você sabe que se esforçou, deu sangue, suor e lágrimas saiu do lugar? Então tem alguma coisa além disso, nós temos que nos atentar para tentar compreender a mecânica dessa coisa maior que está além do querer. Eu nem vou estar no meio da programação neurolinguística, que né, tem tanta coisa Sim. que se a gente fosse falar, que a programação linguística também não é bem assim não. Tá? Não é bem assim. Mas onde eu queria chegar? Falta. A pergunta é, o que é essa coisa aqui que se impõe maior do que o teu querer? Ou seja, você escolheu. E essa escolha estava baseada numa condição. Ou seja, eu tomei um susto quando descobri isso. Que boa parte do tempo da minha vida, ainda hoje, bem minimizado, e o meu compromisso é de transcender isso, óbvio, eu entendi uma coisa muito simples e muito profunda, gente. Que eu comecei a olhar para a minha vida e descobri que boa parte do tempo as minhas escolhas estão condicionadas a medo. Ou a um outro aspecto que na verdade é o medo maquiado, desejo. Só há desejo se houver medo. Se você deseja alguma coisa, você pode contar que tem um medo por trás. Se há desejo, há medo. E se há medo, há desejo. Por quê? É óbvio. Então vamos lá. Talvez você nem vai entender hoje isso. Porque a essência está além da mente. Tá? Tá bom. A essência disso que eu vou falar está além da mente. Talvez na tua mente não entenda. Você vai ter que incorporar isso várias vezes. Incorporar, assimilar, sem ruído, para a coisa. Ah, agora faz sentido, agora eu vi. Você quis dizer. Se você prestar atenção, você vai observar que na maioria das vezes, aquilo que está por trás do teu querer é medo. Pode olhar, olha para dentro de você. Por que você quer que os outros te aprovem? Por exemplo, por que você quer aprovação? Um exemplo isolado. Ah, porque bom, não, olha lá dentro. Eu tenho medo de não ser aceito. Por que você quer alguém na tua vida? Ah, porque é bom. Não, olha lá dentro. Medo de ficar sozinho. Por que você quer dinheiro? Dinheiro, então, a mola que propulsora que nos faz buscar o dinheiro é um medo, né? É um medo do que, gente? Que medo é esse? Medo da falta. Medo da falta, ele assola o fantasma que assola as pessoas. E aí eu pergunto, se você tem um sentimento X, você gerará um comportamento baseado nele. As tuas atitudes irão manifestar exatamente aquilo que justifica a condição. Se você tem um pensamento, você desenvolve um comportamento. Não, se eu tenho um sentimento
condições que mobilizam a minha escolha? Ou é desejo ou medo? Está condicionando a minha escolha? A pessoa que vive uma existência condicionada, ela vive na condição, as escolhas também serão condicionadas. Porque ela está aprisionada. Se ela está presa no ego, ela está aprisionada. As escolhas serão condicionadas. Ela não conseguirá manifestar algo novo daquilo que ela já tem e conhece. Aí eu pergunto, olha só, que aí entra um outro elemento. Se eu quero criar prosperidade, eu nunca tive essa referência prática na vida do que é prosperidade, fica difícil criar isso, não fica? Não tem referência. Não tem referência. Preciso ter. Tá? Então tudo depende da capacidade de manifestar o novo na realidade. E aí, olha que bonito, né, gente? Para eu manifestar o novo na minha vida, porque nada vai ser igual o que você quer hoje, por mais que possa se assemelhar ao que você já teve lá atrás, não é mais igual. É outro contexto, é outro momento do tempo. Você já não é mais aquela pessoa. Talvez hoje você desenvolveu mais insegurança do que você tinha naquela época. Então você é uma outra pessoa. Tá? Então veja, que para eu realmente manifestar o novo, olha o que eu vou dizer, hein? Se a escolha condicionada só renova o velho, a única forma de criar um novo realmente é uma escolha livre. E uma escolha livre não é feita por esse eu que está aqui. Ou seja, não é uma coisa que parte do querer. É como o Amit fala na física quântica, uma escolha livre não é feita por essa consciência imediata que está aqui. A consciência imediata é a consciência egóica. Ela é útil nas questões práticas. Ó, eu faço a escolha de levantar e pegar um copo d'água. Ela opera no âmbito prático. Ela não opera no âmbito da criação. Tudo bem? Ó, eu tenho esse arbítrio. Eu faço uma escolha de levantar e pegar o copo. Essa escolha está partindo de onde? Da consciência imediata. É uma escolha condicionada? É. Mas tudo bem, ela é funcional no nível prático. Agora, falando de escolhas que transformam, que manifestam o novo, não é essa consciência imediata que faz. É o ser. Ou, como a mente fala, é a consciência cósmica. Ela precisa sentir para manifestar. E esse sentimento, ele é um sentimento que ele é independente. Por exemplo, vai ser o tópico do curso de domingo. Está entrando na parte de manifestação, né? É. Então, por exemplo, um exemplo bem prático. Uma coisa é a pessoa que ela quer ter uma vida material próspera, sendo governada por condições internas de medo ou desejo. Consciência imediata operando. Não vai adiantar. Porque essa consciência não tem alcance para manifestar o novo. Porque ela é condicionada pelo tempo, gente. Principalmente pelo passado. A noção de quem você é, por essa visão pequena da consciência imediata, é você com as suas memórias. Eu mais a minha história. Essa é a noção que nós temos que fundamenta a nossa identidade, não é? Quem é você? Eu sou aquela que nasceu lá não sei aonde, que estudou tal coisa, filho de fulano de tal, ciclano, que casou de tal idade, tem um filho assim, assim. Essa é a noção que você tem de você. Uma noção imediata a partir de uma história que você conta para você. É uma consciência que tem base no passado. Agora, e a consciência cósmica que o Amit se refere, que nós aqui estamos chamando do ser, da essência. A consciência que é a mais pura ordem. Já falei isso, cosmos quer dizer ordem, né? Que traz a ordem. Essa não tem elementos que criam essa consciência. Ela é em si. Ela não tem histórico, memória. Ela é em si.
Olha que louco, a cabeça começa a dar um looping. Você não entende isso. Então, quando você consegue entrar num estado alterado de consciência, no qual a consciência maior em você sente, você manifesta. Aí a coisa muda. E eu já sei que essa coisa começa a ficar muito poderosa, muito atuante na tua vida quando você se aproxima dela. Ou em termos mais práticos, quando você começa realmente a aprender a ficar em silêncio. O silêncio é uma prece? É verdade. A maior prece de todas é o silêncio. Você está em silêncio, você está em prece. Você nem pedir para nada para ela, você diz que ela sabe tudo que você precisa nesse momento. Estranho, né? Achar que Deus ou o divino ou o ser em nós precisa que você fale para ela o que você está precisando. Você não quer todo o conhecimento, toda a sabedoria, não aprende nada porque ela é todo conhecimento. Não precisa aprender, né? Mas em tempo, voltando. Então veja, uma coisa é a pessoa que ela quer, prosperidade, se baseando no medo ou no desejo dele. Por isso que eu falo, é difícil você dissociar desejo de medo, porque o medo te leva ao desejo. Se eu tenho medo da falta, eu vou desejar a ausência da falta. Não é? É aí que está. Se você então consegue entrar no processo, eu vou dar 2 exemplos bem interessantes. Entrar no processo em que você para, se apazigua, se acalma e você consegue sentir você numa condição de prosperidade. Apenas se permitir sentir, olha o que eu estou colocando, agora não está entrando medo nem desejo, você está se dando o direito de se sentir assim. Aí você tem grande chance de manifestar. Está entendendo? Porque eu estou apenas me permitindo sentir. Não há nenhum desejo em mim, nem muito menos medo. Eu estou apenas explorando essa faculdade que eu tenho de usar a linguagem do universo para manifestar. Isso você pode fazer de forma técnica, se isolando, criando uma situação no momento. Agora de forma prática, a gente volta lá no primeiro ponto, entendeu agora? Como é que eu faço essa coisa, Horácio? Como é que eu consigo criar prosperidade sem ter que fazer uma escolha condicionada que é incapaz de trazer o novo na minha vida? Querido, você precisa começar a incorporar essa atitude em você. Começar a ser desde já próspero. Deixar essa coisa se refletir em todas as atitudes da tua vida. Aí a coisa vai. Entendeu? Precisa ser isso no teu prático. Como é que é uma pessoa próspera? Despreocupada. Imagina o teu colo cheio de grana caindo, que uma sensação maravilhosa que vem. Leveza que vem, que amolece você inteira. Mas sempre tua mente, acabou. A vida fica mais colorida, não fica? É assim que você tem que começar a ser no teu dia a dia. Estou dando um exemplo bem isolado, tá? Isso serve para qualquer coisa. Mesmo que essa sensação ainda não seja tão presente, mas é um compromisso. Fica leve, fica bem, confia bem, fica tranquila, né? Ficar com o astral lá em cima, muito bom humor, porque a prosperidade traz um bom humor, né? Danado, ficar bem humorado, trabalhar, incorporar o sentimento, incorporar. As condições para que esse estado se manifeste. Isso, né? ou seja, você está apenas permitido acessar algo que já faz parte de quem você realmente é. É claro que essa coisa vai ficar muito forte se você tiver momentos em que você pratica o silêncio interior, você vai acalmando a tua cabeça para a tua cabeça não impor tanto os paradigmas que elas estão impondo. É difícil, você vai quebrar a cara, vai acabar debaixo da ponte. Essas são as coisas que a tua cabeça te diz. Então o trabalho que você faz é em contramão à cabeça. E quanto mais silêncio você vai praticando, mais fraco vai ficando a cabeça. Até chegar a um ponto, fica tão fácil incorporar isso porque não tem tanto ruído. Então, já está todo impregnado, você já é aquilo que você então queria um dia ter. Ó, você já está aqui, você está sendo. E aí, naturalmente, o universo
responde, porque a única coisa que justifica você ser desse jeito é ser uma pessoa extremamente próspera e plena. Uma pessoa despreocupada dessa, leve desse jeito, indo à toa, bem-humorada. Essa pessoa deve estar muito bem de vida, né? É que eu brinco, né? Estar bem de vida é uma coisa, estar bem de grana é outra. Falar que está bem de vida por quê? Ele tem muito dinheiro. Quem diz que muito dinheiro é sinônimo de qualidade de vida? Para a maioria, acaba não sendo, por incrível que pareça. É verdade. O grau de preocupação que as pessoas geram, né, para lidar com essas coisas, e o estresse, né, e a pessoa acaba sendo um problema. Quantas pessoas se acabam em drogas, em bebidas, por terem tanto, se perdem na vida, né? Porque não tem a consciência. Está preso no paradigma aqui, né? Acaba tendo tanto que não consegue nem usufruir. Porque Nem mais usufruir. tem, mais gera dinheiro, Mais e a pessoa gera. se obriga. Aí vira Ela não usufrui mais. Usufrui. Ela é uma máquina de fazer dinheiro, É. ela não tem poder de usufruir dele. Ela está trabalhando pelo dinheiro. por isso um monte de gente. É muito, é a maioria, se a gente olhar. Então, vocês estão entendendo? Olha só a guinada que nós demos aqui de perspectiva. Agora, aquela pessoa que ela quer, é até sincero o querer dela, ela quer. Mas na prática, ela se opõe em termos de atitude a tudo isso, e ela não percebe. Ela está se opondo nas atitudes dela, nas mínimas atitudes que ela se opõe. Ela está trabalhando sem se dar conta para aquilo que ela mais quer erradicar do processo existencial dela. E se ela não perceber que em termos práticos ela é o oposto daquilo que ela está almejando, o universo vai se incumbir de desestruturar esses condicionamentos a partir da dor interior, que tem o poder de desarmar e de desestruturar a mente, porque a mente só sabe lidar com aquilo que tem uma representação. A dor não tem representação na mente, é uma experiência em si. Você sente dor, tua mente para na hora, porque a mente só consegue se articular com uma coisa que tem um símbolo dentro dela. Dor. Que cor que é a dor? Que forma tem? Não tem. É uma experiência em si. Então, às vezes, a dor ela vem com esse poder. Ela precisa chegar, ela precisa se apoderar do teu ser para filtrar a mente e desarmar os paradigmas que te mantêm persistentemente se comportando no caminho oposto a algo natural. Então vem a dor, que te cansa, né? Te causa muita raiva, muita revolta, mas daqui a pouco essa mesma raiva vai se transformar em cansaço. Você vai ceder. Lá no fundo do poço. Você vai ceder a tudo. Estou cansado, não aguento mais. Ótimo. Talvez pela primeira vez você esteja ensaiando e se preparando para reassumir a trajetória que te conduz a participar do esquema do universo. Você já sabe quem ganha quando você tenta lutar contra a vida, né? Não precisa nem dizer. Né? Você já sabe quem ganha quando você resolve querer brigar com a vida. A gente tem que ser facilmente. E ela é tão sábia, porque não se dissocia a vida e a pessoa. Aí entra a terceira lei de Newton, né? Segunda lei de Newton. A terceira, a toda ação, eu tenho uma contração com mesma intensidade e sentido oposto. A mesma intensidade da tua rebeldia com a vida será a mesma intensidade de força que ela irá usar para te libertar da tua rebeldia. Então, você mais se força para cá, mas ela devolve para você a força num sentido oposto para te libertar. Então, às vezes, se a pessoa for muito complicada, muito rebelde, e aplicar muita intensidade nessa postura de rebeldia, vai ser a mesma intensidade que ela vai sentir na pele, que vai operar no sentido da sua própria libertação. É o que o Eckhart fala. É ser forçado a entrar no céu esperneando e gritando. Ah, eu não quero. E tá lá, a vida te conduzindo para entrar no paraíso. É só você chegar e falar, por que eu fiz isso? Eu não sabia que ele estava me conduzindo para o meu melhor.
te leva. Né? Então veja, né, gente, como realmente está nas nossas mãos a nossa transformação. Né? É realmente ter essa relação, né, importante com você, chegar ao ponto que você é capaz de começar a viver os teus dias de forma muito plena, atento, atento, que tipo de padrão está me governando, que tipo de coisa está tentando assumir dentro de mim, né? Vamos tomar um café? De volta? Horácio, tem como um livro daquele filme daqueles lá? Filme? Eu vi O Poder do Agora, vi Conversando com Deus. Você viu o documentário do Amit, ativista quântico? Não, Amigo. Assista esse documentário. Tem documentário? E tem o livro, né? Tem um documentário maravilhoso. Vocês têm aí? Tem. Hoje, o que está tratando, né, gente? Nós estamos, na verdade, procurando compreender de uma forma um pouco mais prática como funciona, né, essa transição, né? Qual que é a essência dessa transição em termos práticos? Vocês repararam que hoje eu me apeguei mais a aspectos mais de reflexo da postura egóica do que a estrutura do ego em si, porque a estrutura do ego já viu bastante. Hoje, o que a gente estava focando? Né, os reflexos dessa postura egóica, como essa postura egóica no nível prático. Mas todo ser humano tem, desculpa, só para. Todo ser humano tem esse problema do ego, né? Tem. Só quem é iluminado que não tem mais. Exatamente. Ainda bem. E quem não é iluminado, você está bem, com a consciência bem ativa, já começa a sublimar bastante coisa no dia a dia, né? Bastante coisa. Ou seja, o índice de sofrimento cai drasticamente. Tá? E a gente não pode deixar de lembrar o seguinte: quando a gente fala de ego, eu só queria revisar esse conceito de posse todo esse caminho que nós percorremos hoje, né? Entender, por exemplo, né, começar a incorporar aos pouquinhos a ideia da natureza, né, da espiritualidade, da facilidade, né, que nos conduz a uma vida funcional. E uma vida funcional é uma vida em que o indivíduo consegue existir de uma forma livre. Vamos entender isso. Olha só esse caminho, isso que eu quero que vocês tenham em mente. Natureza é igual à espiritualidade, é igual à facilidade. Uma vida com uma espiritualidade bem trabalhada é uma vida que vai ser funcional. E função se resume em estar na existência de uma maneira livre. Ok? Basicamente. E quando a gente fala de liberdade ou ausência de, nós também estamos falando de uma questão egóica que é assim. Eu só queria revisar para a gente fechar a aula. Quando nós falamos de ego, nós estamos basicamente trazendo dois elementos à tona. Pensamento. Isso eu queria revisar para vocês, para a gente entender. Pensamento. E qual que é o outro elemento? Emoção. Uma coisa está intimamente ligada à outra, certo? Não há emoção se não houver pensamento. E não há pensamento se não houver emoção. Agora, esses dois elementos são os dois elementos que compõem o quê? O ego. Mas são esses dois elementos em si? Não. Isso aqui a gente precisa sempre deixar claro. Essa etapa que eu expliquei, de liberdade, função, né, natureza, espiritualidade, que é uma coisa só,
Ou prisão, inconsciência, normalidade. Olha o caminho oposto, ó. Normalidade, tá? Ego, dificuldade, disfunção, prisão. É o caminho oposto. Então, o que se opõe à natureza? A normalidade. A normose. O que se opõe ao espiritual? Aquilo que é o contraponto do espiritual. O ego. O que se opõe à facilidade, dificuldade? O que se opõe à função, à disfunção? E o que se opõe à liberdade, prisão? São os contrapontos. Só para a gente visualizar os dois caminhos. Função seria? A função é Disfunção. aqui? Disfunção. É. Alteração. Então, o que eu queria só deixar evidente nesse finalzinho de aula, que é muito interessante a gente começar a refinar, porque tudo também depende, de um refinamento da percepção. Nós aos poucos estamos refinando o entendimento, para chegar a uma compreensão. Então, para você chegar a uma compreensão que te leva a transcender algo, você precisa primeiro refinar o entendimento. É o que eu vou tentar fazer esse término. Tá? Então veja, isso aqui que eu expliquei, tá? Função e liberdade, é um reflexo de uma transformação interior, profunda e radical, que está muito associada a esses dois elementos, portanto, o ego. Então veja, para que eu tenha o ego, eu preciso provocar uma pequena alteração no comportamento desses dois elementos. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu adiciono o fator identificação, eu provoco a manifestação disso. O que eu quero dizer? O ego é uma condição de estar identificado, ou com os pensamentos, ou com as emoções. Condição de estar identificando. Então você percebe que no momento que a minha consciência está identificada com o pensamento, eu já estou numa condição de prisão. Pensamento nunca é ser, né? Não. Aí que está. Se eu estou numa condição de identificação com o pensamento, eu já estou trilhando o caminho oposto a isso que eu expliquei. Eu já estou num caminho disfuncional. Então veja, o pensamento e a emoção não são elementos negativos. É o nível de relação que eu estabeleço. Então, estar identificado com o pensamento ou com a emoção é um estado de inconsciência. Ou um estado de aprisionamento. Identificação, idem facere do latim, tornar o mesmo que eu. Como é que é? Identificação vem do radical idem. Tá. Quando eu digo assim, eu gosto de você, eu respondo idem. O que eu quero dizer? O mesmo. Idem facere, tornar, fazer é de fazer, tornar o mesmo que eu. Então, identificação com o pensamento é tornar o pensamento o mesmo que eu, ou as emoções o mesmo que eu. Tá certo? Entendi. Então, o despertar, ou toda esse processo que nós estamos trabalhando, é a tentativa, é o ato de romper a identificação com o pensamento e com a emoção. Eu vou acabar com o pensamento. Não, eu vou usar o pensamento sem estar identificado com ele. O pensamento se transforma rapidamente patológico quando não há consciência. Quer um exemplo? Nós sabemos que quando as células é saudável, inclusive, e faz parte da natureza, a divisão das células e até a sua multiplicação para renovar os tecidos, etc. Não faz parte da natureza? Isso faz renovação. Agora,
O mesmo processo ele pode se tornar patológico se houver uma multiplicação descontrolada das células. Aí nós já teremos o que? Um câncer. Então uma coisa é você usufruir do pensamento, articular o pensamento, projetar o pensamento, criar através do pensamento. Outra coisa é o pensamento involuntário. Deu para entender a associação? Um você direciona, o outro você não tem controle. Então, quando você tem essa onda de pensamentos involuntários, é como se a sua mente estivesse... É como se o pensamento ele estivesse no modo de geração de um câncer como uma célula no teu corpo. Então, essa proliferação desenfreada de pensamentos, né, a qual nós não temos ainda o domínio absoluto, é efeito de um único fenômeno: a ausência de consciência. Então a mente se torna patológica muito rapidamente quando a sua consciência fica fortemente identificada com o pensamento. Porque se ela está totalmente identificada com o pensamento, não há mais a consciência, a inconsciência. E aí eu estou no processo, né, psicoespiritual de desequilíbrio. Tá? É a mesma mecânica do câncer do corpo. Você vê, o mesmo fenômeno ele pode se tornar altamente patológico a partir de uma mudança muito sutil, que é estar identificado. Tá? A partir do instante que nós conquistarmos essa ruptura definitiva com o pensamento, que eu modifico a minha relação com ele, eu os uso porque eu estou livre dos mesmos e eles deixam de ter o poder de me usar, eu então conquisto esta liberdade existencial que eu retratei a partir dos fenômenos de uma existência livre. Então, eu estou fechando essa aula para você entender que tudo isso que eu estou colocando aqui fora, que nós vimos hoje nas últimas aulas, tanto a questão da existência livre, quanto o poder de fazer escolhas de forma livre para realmente criar o novo, novas experiências, novas possibilidades realmente, tudo isso é um processo que vai ocorrendo internamente. É um processo que você vai libertar a consciência do pensamento. Veja, não é o pensamento vilão, não são as emoções, tá? O ponto de desequilíbrio do processo. As emoções colorem as nossas vidas. É importante o processo emocional, tá? Porque ela dá cor para a vida. A questão é quando a sua consciência se torna, entre aspas, né? Ou melhor, não é bem se tornar, mas fica aprisionada no pensamento ou fica aprisionada nas emoções. É apego isso? É uma forma de apego, claro. Né? Por exemplo, o pensamento... Que é o fenômeno do sofrimento, tá? Para eu me desvincular de um pensamento, por exemplo, se eu tenho um pensamento que não está de acordo com o que eu quero para mim, sim. Como é que eu me desvinculo, né, desse pensamento? Porque às vezes, independente de você querer, esse pensamento vem. Uhum. E você falou que a gente não pode ter identificação com os pensamentos, né? Então eu suponho assim, por exemplo, se o pensamento for contrário àquilo que eu me propus a fazer, isso já não é uma identificação comigo. Mas ele vem. E como é que eu corto essa identificação? Não, mas é que tá. Mas se ele está vindo de uma forma involuntária, significa que você está identificada com ele. Ainda. Sim. Tá? E aí o que você precisa fazer? Então, isso vai acontecendo. Você precisa apenas parar alguns momentos e praticar a não resistência aos pensamentos. Para, observe, deixa ele se manifestar. Olha para ele. Sem julgar. Cria um espaço para ele ser, tá? Ok, observe esse pensamento. Procure eliminar a resistência, porque a resistência ao pensamento é o que dá mais força para ele continuar existindo. Entendi. Entendeu? Tá? Então é por aí. Então veja, por isso que o ato de vivermos uma vida de uma forma não conscienciosa, que envolve o fato de você não ficar atento
ao que está acontecendo no seu universo interior, não está atento aqui no momento ou presente, faz com que você se desequilibre muito rapidamente internamente. Porque você vai ficar à mercê de um fluxo caótico e involuntário de pensamentos. E o estresse... E reagindo a tudo isso que é o pior. Porque se eu me identifico com o pensamento, na esfera emocional, eu teria a reação a ele. Aí eu me torno reativo. Tá? Então, a ideia é aos poucos, primeiro, começar a ter noção dessa mecânica toda. Tá? O Eckhart ele sugere 4 passos para se praticar no dia a dia que não requer nenhuma mudança drástica no ritmo de vida. O primeiro passo que ele sugere para acelerar o processo: observar no dia a dia as vozes da sua cabeça. Que tipo de discurso está se passando dentro de você? Que tipo de discurso está se passando dentro de você? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, aos poucos, reconhecer quais são os padrões repetitivos na sua mente. Quais são as estruturas mentais que se repetem dentro de você? Começa a ganhar consciência desse padrão repetitivo. Que tipo de pensamento está se repetindo? A mesma história de sempre. Isso dá para você incorporar no seu dia a dia? Tranquilo, né? Nada mude. Terceiro ponto: regularmente procure sentir que você está no teu corpo. Só olha para o teu corpo e faz isso só. Isso te traz para o agora. Seja quando você entrar no seu carro antes de dar a partida, seja quando você entrar tomar banho, seja quando você estiver comendo, seja quando você... Nossa, brinque com isso. Traga isso para fazer parte do seu dia a dia. Aí a yoga ajuda demais. A yoga ajuda muito mesmo, que é um processo total de consciência corporal, instante. Quarto passo e último é procure se lembrar, traga esse lembrete: estou em aliança com o meu momento? Pergunte: eu estou em paz com o momento? Eu estou em alinhamento com esse instante? E se não tiver, a pergunta por si só te lembrará que é importante você estar, né? São 4 passos muito interessantes que você pode aos pouquinhos trazer para a tua vida prática para fomentar essa desidentificação. Os 2 primeiros são os mais importantes, né? Ouça as vozes, porque você só ouvirá as vozes da sua cabeça, porque para você ouvir, você precisa perder a identificação para ouvir. Você não pode estar envolvido. Se você não estiver envolvido, se você estiver envolvido, você não ouve. Você sofre a influência dessas vozes, se você não para ouvir. Então, na hora que eu paro para ouvir, eu já estou sendo aquele que observa as vozes. E aí vai começar a ficar muito fácil detectar os padrões mentais que se repetem em você e que te levam a assumir sempre a mesma postura reativa. Olha, interessante. O mesmo pensamento se repetindo. Aí fala depois: olha, o mesmo pensamento, o mesmo padrão, que acaba sendo uma frase: você precisa de alguma coisa, né? O último pensamento que o Eckhart teve, involuntário, que ele disse, foi muita experiência, que a mente dele já estava realizando 98%, era um silêncio, mas sempre tinha um pensamento que estava assim, um único pensamento, ele voltava. Isso aconteceu quando ele estava no banco da praça, já 1 ano e meio sentado lá, né? Vivendo na praça. E aí, quando ele reconheceu esse pensamento, ele sorriu para esse pensamento e ele nunca mais voltou. No último, né? Que foi assim: a mente dele dizia para ele assim: como você consegue ser tão feliz? Nas condições que ele se encontrava, sem nada, e mesmo assim com plena completude, a mente impunha. Olha a sagacidade da mente, né? Como você pode ser tão feliz? Aí internamente o que ele fez?
ele deu outra face, como Jesus dizia. Ele sorriu para o pensamento, sem resistência. E nunca mais. Tá? Eu gostaria de terminar essa aula com uma frase para vocês refletirem. Uma frase mais filosófica. Não quero entender, vou julgar, mas você vai decantar ao longo da semana. Seja como o sândalo. Seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. De quem é essa palavra? Não sei. Mas é para refletir, gente. Tem uma grande sabedoria por trás dessa frase. Ela tem tudo a ver com o nosso curso. Ele diz: seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Essa mesma sabedoria contida nessa frase está contida na frase de Jesus, de outra face. Pensem nisso. Tá bom? Por hoje é só. Vamos para frente, né? Se Deus quiser, termina, né? Se Deus quiser.